Bom, a gente recebe muita pergunta em relação dos nossos clientes e futuros clientes, que é como que a gente começa a investir. E muitas vezes as pessoas acabam, pulando etapas. E a gente começa falando com as pessoas justamente sobre a parte inicial, a parte de planejamento e muita conversa para entender toda a situação. O ponto principal, antecedendo o planejamento, é o autoconhecimento. A ponto de o que te faz querer investir e no momento que tu está realizando essa estruturação, esse planejamento sobre a tua vida financeira, tu está fazendo isso por ti olhando para si, ou tu está buscando investimentos a partir do que outros fazem, a partir dos resultados de outras pessoas ou dos riscos que outras pessoas estão tomando também. Então eu acredito que essa análise sobre a própria psicologia do investimento, ela é o primeiro passo para a gente poder começar a falar sobre isso. Eu sinto que esse muitas vezes é um passo que é esquecido pelos nossos investidores. Inclusive hoje de manhã a gente falou com um casal e eles falaram, não, como é que a gente vai começar, né, os próximos passos, os passos iniciais, com que tipo de investimentos? E aí a primeira coisa que eu falo, pessoal, vamos por partes, vamos entender a realidade de vocês. Vamos colocar um levantamento, fazer um levantamento do que realmente está acontecendo, para onde vai, como é que entra o dinheiro, e aí começar a pensar todo o viés mental, para a gente não ter todos os gastos, né? Porque pensando que a gente tem 3 vieses, digamos assim, que é o gastar, o economizar e o investir, muitas pessoas não entendem essa diferença e ficam presos só no gastar, e ficam sempre no ciclo dos ratos, na roda dos ratos. Então o primeiro ponto é calma, depois a gente vai para o outro passo, próximo passo. Eu se fosse para tentar elucidar para as pessoas, eu começaria com uma coisa muito básica, muito simples, que é no final de cada mês, sobra dinheiro ou não sobra? Além disso, tu termina o mês endividado ou não endividado? Então, se eu fosse segmentar essa forma de ver, estruturar isso para a vida de alguém, o primeiro passo, obviamente, depois de uma autoanálise, seria o teu fim do mês, ele termina devendo no 0 a 0 ou sobrando? Se ele terminar devendo, ele está devendo por quê? O que faz ele dever? Em quantas frentes ele está devendo? Qual que é o volume que ele está devendo? Se existem juros, quais são os juros? Se está no Brasil, se está fora, CPF, CPJ. Fazer, obviamente, uma análise mais complexa sobre isso, mas o primeiro passo nesse ponto de dívida seria diminuir a dívida. Exatamente. Porque muitos brasileiros passam por isso. O ponto 2, no 0 a 0, eu veria como uma maneira de tu consegue terminar o mês no 0 a 0. Tu já faz muito além de quem termina endividado. Mas tem maneiras de a gente conseguir sair do 0 a 0 para conseguir fazer sobrar um pouco, a ponto de fazer uma análise da tua vida, dos teus gastos, das tuas entradas, como é que é o fluxo monetário dentro do teu mês, a ponto de a gente consegue fazer cortes ou a gente vai ter que aumentar a diversificação de entrada de capitais. Para a gente ver a complexidade do quanto vai ser necessário fazer para que, enfim, a gente saia do 0 a 0 para começar a sobrar, né? E por fim, obviamente, a gente chega naquele que consegue sobrar no final do mês. E ali nesse ponto, para mim, seria, sobrou, mas é possível sobrar mais? Para a gente botar no mesmo parâmetro daquele que fica no 0 a 0. A gente consegue fazer sobrar mais a partir de cortes ou a partir de diversificar mais o capital? E, obviamente, a partir deste momento, então, a gente começar a dar os próximos passos falando sobre o planejamento financeiro. Ainda muito longe do investir propriamente dito, Exatamente. Né? Nos pontos que tu comentou também, por exemplo, dívidas, os juros compostos nada mais são, as dívidas são juros compostos a favor do banco e contra a gente. Os investimentos é a favor da gente. Então, o primeiro passo é estancar a dívida. Depois a gente começa a pensar à frente, que é o que tu comentou. Eu penso da mesma forma. Eu acho excelente e primordial a gente começar por aí. Não adianta fazer o dinheiro sobrar, sendo que tu está pagando mais dívida, né? Exatamente. Tu já tem. E também... Por favor. E também uma coisa muito importante que é... Quando a gente tem uma entrada e não tem dinheiro sobrando, que é a segunda situação,
Nós temos duas possíveis alternativas aí: aumentar as receitas ou diminuir as despesas. Uma é muito mais fácil que a outra. Com certeza. Aumentar as receitas é mais difícil, porque tu tem que procurar outras fontes de receitas ou ser promovido, ou enfim. E tempo. E tempo, porque nosso tempo já é limitado. E então diminuir as despesas muitas vezes é muito mais prático, muito mais simples do que a gente aumentar a nossa receita, que é uma coisa muitas vezes que o pessoal passa por cima. Exatamente. E o mesmo acontece quando a gente vai falar sobre aquilo que sobra. Porque quando a gente vai começar a investir, aquela pessoa que consegue chegar no final do mês com o dinheiro sobrando e ela pensa em investir, ela também pula processos. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas não criam uma reserva de emergência. Isso aí. Então, para qualquer pânico ou adversidade que aconteça na vida da pessoa, ela vai resgatar o dinheiro do investimento. E esse é um ponto que, principalmente agora que a gente começa a ver um cenário de maior volatilidade, nem sempre esse capital vai estar positivado. Então, se tu vai sair, tu vai ser negativo, tu já não vai ter lá na frente, quando tu pensar em investir novamente, uma boa recordação. Isso já vai ser um peso que tu vai ter que trabalhar dentro de ti. Um viés. E muitos passam por isso também, principalmente por não respeitarem esse passo a passo. Tem gente que é mais arrojada e não se importa, tá tudo bem. Mas para a pessoa seguir um passo a passo para evitar problemas, principalmente psicológicos no futuro, eu diria que o primordial seria, quando tu consegue fazer sobrar, crie uma reserva de emergência. Com certeza. E eu sou um pouco mais conservador na parte de criar uma reserva de emergência, por quê? Porque o custo de vida está cada vez mais alto, nosso poder de compra está diminuindo, e se a gente for ainda avaliar o ponto futuro, não só hoje, se a gente conseguir imaginar que lá na frente vai estar mais caro, vai ser mais difícil alavancar o teu patrimônio, então seria mais conservador no presente momento com a minha reserva de emergência. A ponto de, vamos deixar 6 meses, eu falaria, deixe 12. Eu penso da mesma forma também. Depois que tu tem esses 12 meses de reserva de emergência, que seriam o valor equivalente ao que tu recebe em salário por 12 meses, então daria o próximo passo, que seria a minha reserva de oportunidade. A minha reserva de oportunidade seria para aproveitar os momentos propícios para investir. Mas enquanto isso, o que eu estaria avaliando? Eu estaria avaliando a minha parte de saídas emergenciais. O que isso significa? Bati no meu carro, deu um problema na minha casa, tive um problema de saúde. Então, seguro, plano de saúde, seguro de vida muitas vezes, seguro não só do teu carro, moto, casa, se tu tiver empresa, mas vê onde é que esse recurso pode te afetar de uma maneira que tu vai ter que se desfazer do investimento. Porque a gente pode não ter um carro, por exemplo, muito caro, mas dependendo se tu for viajar ou dependendo da cidade que tu mora, tu vai, vamos dizer, sofrer um acidente, vai colidir com um carro que é de 500, 600 ou 1 milhão ou mais. Como é que tu vai conseguir arcar com essa despesa? Além de tu sujar teu nome, tu vai gastar todos os recursos que tu tem e tu não vai conseguir investir lá na frente por muito tempo. Exatamente. Então, eu daria muita importância para isso, nessa parte de fundamentação de onde é que isso pode me abalar. Para então, depois de avaliar isso, junto com a minha reserva de oportunidade, eu começar a pensar de fato em investir. Por quê? Porque eu tenho a minha segurança, eu tenho a minha base e ela está bem solidificada. Depois que isso estiver estruturado, aí tudo bem. Aí eu vou para os próximos passos do investimento, que é, de novo, uma autorreflexão. Por quê? Porque ali tu vai ponderar os teus objetivos de vida, até onde tu quer chegar, quanto de risco tu vai precisar tomar para chegar nos teus objetivos e se isso se assimila ao momento de vida atual. Porque o risco, conforme o tempo, ele também vai trabalhar de uma maneira volátil. Pessoas mais novas, elas conseguem ter maior aptidão ao risco. Tem mais tempo para trabalhar a seu favor também. Exatamente. Qualquer problema que tu venha enfrentar, tu vai ter mais tempo para se recuperar. Exatamente. E tu vai ter mais energia para se recuperar também. Uma pessoa de 20 anos que quebra uma empresa consegue se recuperar de uma maneira muito mais rápida do que uma pessoa que está com 70 anos e quebra uma empresa. Querendo ou não, é a vida. É assim que é o jogo da vida, né? E a gente tem que também compreender isso de acordo com as nossas necessidades, do que a gente vai demandar.
e, obviamente, por fim, com os nossos tipos de riqueza. Porque, no fim das contas, o dinheiro que a gente investe, ele vai ser depositado aonde? Nas nossas riquezas. Seja nas tuas prioridades em família, viver experiências, ter uma casa que tu sonhou em ter, abrir uma empresa, ou deixar a tua família bem em parte de sucessão. Existem pessoas diferentes, com vontades e propósitos diferentes. Mas a análise sobre o risco que tu toma, de acordo com a idade que tu tem, ela é bem padronizada. Ela é bem padronizada. E eu acho que é bastante curioso que nós temos clientes com diversos perfis diferentes. Com empresa, com investimento estrangeiro, com 2, 3 filhas, uma na faculdade. Outra. Então tem vários perfis. Eles são padronizados, mas cada um tem o seu objetivo. E situação momentânea, né, da vida. Cada um está numa fase diferente. Algum quer se alavancar, outro quer uma reserva, outro quer investir lá fora. Entender esses momentos e a quantidade de risco que a gente está disposto a correr, no caso deles, é muito mais interessante se conhecer a si próprio, que é o primeiro ponto que a gente estava conversando, para a gente conseguir adaptar a expectativa, o que eles querem com o perfil de risco da pessoa. Né? Então é uma coisa muito importante a gente tirar esse tempo para conversar e realmente não pular etapas, porque é muito simples a gente simplesmente montar uma carteira de investimento, mas a pessoa nem entende o porquê, muitas vezes só quer ter porque viu uma notícia que é relevante, mas ela não entende a situação dela. E uma coisa que eu acho legal que tu comentou é ter uma reserva de emergência justamente para a gente ter a flexibilidade e a gente não ter que resgatar investimentos. Isso é muito doloroso quando a gente tem, por exemplo, um título de investimento de renda fixa 2070, 2060 e tu, poxa, eu preciso resgatar ele. Nossa, tu vai perder um bocado, né? Exato, o mesmo acontece na renda variável, mas também na renda fixa. O pessoal tem essa concepção de que eu não vou investir em ações porque se o mercado vier contra mim, eu precisar do meu dinheiro, eu posso ser negativo. Exatamente. Mas o mesmo acontece É a mesma na renda coisa. fixa também, principalmente para aqueles que optam por pegar títulos de longo prazo. Tu vai ver títulos de 2040, 2050, 2060 e para tu antecipar a tua saída, tu vai sair negativado. E como que a gente soluciona isso? Tendo uma reserva de emergência. Com certeza. Para justamente não passar por essa situação. Por mais básico que seja, isso vai acontecer uma hora ou outra. Uma hora a gente está doente, uma hora bate o carro, a vida acontece. Exato. É aquele arroz com feijão bem feito, essencial e que todo mundo deveria ter na rotina. Exatamente. Quer se alavancar? Perfeito. Mas não deixe de ter uma reservinha de emergência. Se você tem uma família, se tem um filho, tem 2, tem uma empresa, talvez é um pouquinho mais, alonga mais um pouquinho, de 6, 12, quando vê que quer ter mais um fluxo, 24, quer ser super conservador. Eu penso também de 6 a 12, mas quando tu quer ser muito seguro, tudo certo. Depende muito também do teu estilo de vida, né? Não usa a regra dos outros para medir a tua vida, né? Exatamente. Então, para a gente não se alongar muito e não criar monólogos, se hoje tu terminasse esse vídeo dando uma sugestão para quem te escuta, o que seria? Pense com carinho na reserva de emergência. Ela é uma ferramenta muito poderosa, que a partir dela a gente começa a construir riqueza. Porque eventualidades acontecem. Coisas ruins, coisas boas acontecem na nossa vida. Todo mundo já passou por algo assim e é muito importante que a gente esteja seguro, se sentindo bem quando for dormir, caso aconteça uma coisa amanhã, tu tenha aquela reservinha para justamente acontecer, aquela gordurinha extra. O que tu pensa? Eu, em conjunto a isso que tu comentou, eu ainda falaria para fazer isso olhando para si, não levando uma opinião externa como um peso ou uma relevância a ponto de moldar aquilo que tu vai fazer. Tu pode escutar opiniões de profissionais, familiares, amigos, colegas de trabalho, mas no momento que tu vai sentar e explanar tua vida financeira, detalhar tudo e realmente traçar objetivos, horizontes de tempo e toda a qualidade do que vai vir a ser, eu falaria, não olhe para o lado. Os riscos são teus, os retornos são teus, mas os prejuízos, as dores e bem provavelmente as dificuldades psicológicas de trauma, caso tu venha passar por um momento traumático no mercado, vão ser só tuas. Não transfira a responsabilidade, né? Exato. Então, como este primeiro passo, eu falaria que seria
um planejamento financeiro bem feito, uma autoavaliação. Perfeito, muito bem colocado. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha curtido. Curta, comenta, compartilhe com o seu amigo, aquele que quer saber mais sobre investimentos. Tem algum assunto? Deixe nos comentários que a gente conversa. Até mais!